Vamos falar de dólar já ou não? Já, vamos lá. Deixa eu colocar aqui então, ó. Só a nossa manchete de hoje, que eu já tinha dito, né? Manchete de hoje é o terrorismo com o dólar. Por que você separou esse tema? A Zenha conta pra gente. Bom, Rebeca Mota, o presidente do Banco Central, ele disse que ele está agindo de maneira técnica, né? E ele disse há algum tempo, algumas semanas, que não vai fazer intervenções. O câmbio no Brasil é flutuante e, portanto, ele não vai fazer intervenção no dólar, tá? Nas últimas horas, bom, a Miriam Leitão escreveu que o Lula está estudando com a sua equipe econômica medidas de intervenção. Não sei que medidas seriam estas, tá? Daqui a pouco eu vou trazer a reação do Ricardo Capelli, que tem sido muito vocal nas redes sociais em defesa do governo Lula e de medidas econômicas, porque o que está acontecendo? Olha o Edgar Pitino aqui. Existe uma dúvida, né, Edgar? No campo da esquerda, se diz que o que o Edgar está dizendo, que ele está coordenando o ataque especulativo contra o país. Ele nega, né? É bom a gente sempre deixar os dois lados claros. Ele diz que ele está agindo de maneira técnica, tanto na questão dos juros, que o Banco Central age de maneira técnica, porque ele não acredita nas previsões de uma inflação em queda no Brasil, que ele tem que cuidar do futuro, então não quer mexer nos juros, por um lado, e por outro, que o câmbio no Brasil é flutuante, portanto... Agora, Rebeca, o dólar nas alturas que está, o dólar na altura que está é muito prejudicial ao Brasil, né? Você tem um impacto na própria inflação, você tem um impacto em tudo, o dólar altíssimo do jeito que está. Se você olhar nas redes sociais bolsonaristas, todos os vídeos, os comentários feitos sobre economia pela presidenta do PT, você vai, olha lá embaixo, vem um bolsonarista e diz: dólar a 5,68. Dólar vai chegar a 6. Então, eles estão explorando muito a questão do dólar, que de fato, afeta muito o nosso futuro, né? Exatamente. Porque afeta a inflação, o dólar mais caro, prejudica muito a economia brasileira, se isso se mantiver a longo prazo. E agora, a tendência, gente, é de se manter a longo prazo. Vou começar aqui com uma fala feita o dólar do Congresso, a fala mais recente do Lindbergh, que ele fez uma denúncia. É um pouco longo, Rebeca, mas acho que vale a pena ouvi-lo, viu? Claro, vamos lá. Hoje à tarde bateu a casa de 5,70. Isso é claramente uma postura de sabotagem contra o Brasil e contra o governo do presidente Lula. Um ataque especulativo contra o real. E eu chamo a atenção da responsabilidade do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque ele tem que intervir no mercado de câmbio. Você sabe que o Roberto Campos Neto, no governo Bolsonaro, ele vendeu 70 bilhões de dólares das reservas cambiais para intervir no câmbio. E agora está de braços cruzados. Eles querem comprar uma crise. É isso que está acontecendo. Não faz sentido. O Brasil tem 350 bi de dólares de reservas cambiais. Ele podia fazer swap cambial. E ele sabe que o dólar alto pode puxar a inflação. É o compromisso maior do Banco Central, a estabilidade monetária. Mas eu quero chamar a atenção, senhor presidente, que é uma ação deliberada. Veja bem, não há motivo para eles estarem fazendo esse processo. Porque, veja, vamos para os números da economia. A inflação chegou a 12% em abril de 2022 no governo do Bolsonaro. No ano passado, caiu para 4,62%. Agora, no acumulado de 12 meses, está em 3,93%. Eles pararam de baixar a taxa de juros. Eu quero falar dos números reais da economia. Vamos lá. Taxa de desemprego. Nós atingimos nesse último trimestre de maio
a menor taxa desde 2014, com 7,1%. Criamos de janeiro a maio 1 milhão de empregos a mais. No ano passado tinha sido 2,9 milhões de empregos. A renda domiciliar per capita teve alta de 11,5%. A renda do trabalho dos brasileiros teve alta de 11,7%. O aumento do salário mínimo real chegou a 6% em 2 anos, com a retomada da política de valorização do salário mínimo. Isso tem um impacto também na Previdência, no benefício de prestação continuada. Isso é mais dinheiro na mão daqueles aposentados que recebem um salário mínimo. Teve o aumento da isenção do imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos, agora é isenção. Isso tudo criou um clima que melhorou a vida do povo. Foi por isso que a renda do trabalho cresceu 11%. Então eles criam essa crise artificial. Agora é porque o Lula está falando. Engraçado, Roberto Campos Neto, deputado, não para de falar. Agora o presidente Lula não pode falar, não pode ter opinião. E alegam o risco fiscal. Olha, esse pessoal da Faria Lima, eu sempre fui contra fazer média com essa turma, porque essa turma não tem limite. Eles são insaciáveis. Apesar de todo o esforço do governo nessa área fiscal, você está vendo, deputado, como o orçamento está apertado, porque o orçamento já surgiu apertado, eles querem mais, eles querem desestabilizar o governo do presidente Lula. Não vão conseguir, porque os números reais da economia vão se impor. Agora é importante, e eu chamo a atenção desse parlamento, que haja uma reação, porque é claramente uma política, volto a dizer, de sabotagem. Esse Roberto Campos Neto trabalha para o governo Lula dar errado. Votou com a camisa da seleção brasileira, você lembra? Antes da eleição, ele assessorou o Bolsonaro, ele fazia pesquisas para a campanha do Bolsonaro. Agora teve recentemente lá naquele converscote com banqueiros, na casa do Tarcísio. Então, o que nós estamos observando, senhor presidente, eu quero trazer o meu apoio aqui às declarações do presidente Lula. É uma ação orquestrada por parte do mercado financeiro, estimulada por esse presidente do Banco Central. E o presidente Lula foi muito bem, porque, veja bem, sabe quanto pagamos de juros nos últimos 12 meses, por causa dessa política do senhor Roberto Campos Neto? 790 bi. Sabe quanto tem de isenções, desonerações? 540 bi. E esse pessoal da Faria Lima tem coragem de defender a desvinculação do salário mínimo da aposentadoria, do BPC, aquele aposentado que ganha um salário mínimo. Nós não vamos aceitar, o presidente Lula está certo, a desvinculação do salário mínimo da Previdência e nem mexer nos pisos constitucionais da saúde e da educação. Muito obrigado, senhor presidente. Bem. Então, é longo, né? Uhum. Mas eu acho que é uma explicação bem completa do porquê que a gente colocou, né, essa chamada para o nosso programa de hoje, né? Uhum. Você quer ir para o chat, que depois eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo no mundo em relação ao dólar, só para a gente deixar claro, já falamos muito disso, mas é preciso, né, a gente aqui fala, mas mostra as informações, né, Rebeca? Exatamente. Olha, vamos ler aqui alguns comentários, Azen. A Célia Soares diz, né? Que orgulho do Lindbergh, aquele menino de cara pintada dos anos 90. Que orgulho. Aqui, cadê? Tem outro comentário. A Divina Dias diz, fora Campos Neto, prejudicando o presidente Lula. Povo pra rua, bora lá, gente do bem. Ana Lima diz, a economia brasileira está indo muito bem. O governo Lula salva a economia do país. O Brasil merece ser feliz. Não somos quintal de seu ninguém. Viva o real, chega de negacionismo e fora Campos Neto, ela diz. A Célia, né, colocou aqui a Zenha. Bob Field diz que o Banco Central não tem intenções políticas. Quem acredita? O senhorzinho representa a extrema-direita e já faz campanha para Tarcísio.
A Laila Sayed diz: Campos Neto deveria ser preso por ataque a instituições financeiras. Lula deveria representar Campos Neto à PGR. E o Daniel Miag tinha colocado aqui para a gente também, né? É mentira do Campos Neto, Azenha, porque na época do Bolsonaro, o Campos Neto fez intervenção contra a alta do dólar. Yolanda Black aqui também. Talvez o terrorismo com o dólar seja para guiar a escolha de Lula na escolha do sucessor dele, quando dizem que os comentários de Lula fazem o dólar subir. Quem se manifestou também, Azen, em relação a esse assunto, eu tinha separado essa notícia para ontem, mas não deu tempo, foi o Padilha, né, o ministro das Relações Institucionais. Padilha veio ao público também, né, afirmou na segunda-feira que as críticas contra a política fiscal do terceiro mandato do governo Lula não passa de especulação. Né? Ele disse, abre aspas, o presidente Lula já surpreendeu a todos nos seus 2 primeiros governos, de ter garantido pela primeira vez o equilíbrio entre a responsabilidade social e fiscal. E ele continuou dizendo, né, ele reforçou, nós fechamos as torneiras da gastança irresponsável pelo governo anterior de responsabilidade fiscal, com desonerações, com aumento de auxílios vinculados a fraudes, com a verdadeira operação boca de urna na véspera de eleição, com calote precatório. E ele concluiu dizendo que, ao aprovar o novo arcabouço fiscal, temos mais um compromisso com essa responsabilidade combinada social e fiscal. E posso reafirmar o compromisso do governo e do presidente Lula de prevenção com o arcabouço fiscal vigente. Então, o que o Padilha diz é isso, que o presidente Lula, o governo do presidente Lula nesse terceiro mandato vai, sim, surpreender, né, as pessoas, os economistas que fazem projeções contrárias a ele. E eu separei aqui, Azenha, só mais essa aqui também para a gente falar que o Renan Calheiros, ele postou ontem no perfil do X que o presidente Lula precisa antecipar o nome do seu sucessor. Quer ver? Deixa eu colocar aqui o que ele diz. Ele postou lá no X. Antecipar o nome do BC só traz benefícios. Diminui tensões, esvazia a emenda perdulária da independência e mostra o perfil do futuro presidente para a qualificação do banco. O Banco Central é autônomo, seu presidente atual não. A inércia diante da especulação óbvia é a prova cabal disso, disse o Renan Calheiros lá nas redes sociais, Azenha. Vai lá. Vou trazer aqui deixa eu ver se achei aqui, sim. O Capelli, o que o Capelli tem dito. Aqui o Capelli nas redes nas últimas horas, gente. Follow the money. Para especialistas, não há fundamentos que expliquem câmbio mais alto. Isso é um texto que ele reproduziu. Eu não sei de que artigo é, não está escrito aqui. Aí, a explicação é fácil. O dólar subiu mais de 7% em 30 dias. Quem ganhou com isso apostando contra o Brasil, sabotando e tentando colocar o governo de joelhos? Então, ele está dizendo que é especulação. E é urgente uma investigação pelos órgãos competentes sobre os motivos da omissão do BC frente à escalada do dólar. Pode haver mais do que apenas sabotagem. Tem muita gente lucrando com a especulação contra o Brasil. Então, gente, as denúncias são sérias, né? Especulação, de sabotagem. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Onde que está a origem da alta do dólar, gente? Está aqui, nesse prédio aqui, ó. Vocês querem reclamar sobre a alta do dólar? A gente tem que ir ali, ó. Deixa eu andar um pouquinho aqui, e é depois da fala Eu vou aqui, ó. Esse é o prédio que a gente tem que ir para reclamar. É o Tesouro Americano. Infelizmente, Rebeca, nós somos reféns das decisões do Tesouro Americano. Vocês olham aí, ó. Os juros dos Estados Unidos estão em 5,5%. É uma taxa altíssima para os padrões dos Estados Unidos. Na pandemia, esses juros estavam próximos de zero, gente. Muito próximos de zero. Hoje estão em 5,5%. Significa o quê? O dólar, o dinheiro, corre para os Estados Unidos por causa da segurança, ainda a segurança de comprar papéis do Tesouro Americano. Então, assim, é óbvio. Não é a fala do Lula que levanta o dólar. O Brasil está nessa situação, por quê? Porque, obviamente,
o bate-boca interno pode contribuir, sim, mas não é a fala do Lula. É uma grande besteira dizer que o Lula está falando e o dólar está disparando. Não é, gente. Qual é a meta do Banco Central dos Estados Unidos? É reduzir a inflação de lá, que está em 3,27%, para 2%. O Biden conta com isso, por exemplo. Ele não tem uma grande interferência, mas para a reeleição dele. Então, essa política dos juros altos nos Estados Unidos vai continuar. Eles querem derrubar para 2% a inflação interna. Então, não tem perspectiva de um dólar muito mais barato no Brasil, a não ser que haja intervenção do Banco Central. Uhum. E aí, gente, eu vou comparar para vocês isso aqui, ó, não é da cabeça do Azenha. Tipo, qual a fonte? Um barulho na minha cabeça. Não é isso. Isso aqui é o New York Times. No início deste ano, um dólar americano forte pesa sobre o mundo. Eles mostram aqui um mapinha das moedas. Então, caiu na zona do euro. Isso no início desse ano. No último ano, 3% o euro. China, 7,1%. Coreia do Sul, a moeda local, 6,5%. Austrália, quase 4%. Brasil, naquela época, 5%. Argentina, em todo o planeta. Inclusive, o New York Times, gente, fez uma reportagem falando para os americanos assim: onde é que você pode passar as melhores férias? Aí, ó, eu coloquei a data, 1º de maio agora, 1º de maio de 2024, essa reportagem. E o que escrevem os autores? 2/3 das cerca de 150 moedas monitoradas pela Bloomberg enfraqueceram em relação ao dólar, cuja força recente decorre de uma mudança nas expectativas sobre enquanto o Federal Reserve, Banco Central deles, vai cortar a taxa básica de juros, que está em torno da máxima dos últimos 20 anos. Então, gente, não é o Lula, não é essa coisa, essas manchetes de que o Lula, a fala do... Gente, é um absurdo isso. Existe um ataque especulativo contra o real, mas não é só no Brasil. Aí vamos lá ao texto. O índice do dólar, uma forma de avaliar a força geral da moeda americana em relação a uma cesta de seus principais parceiros comerciais, está pairando em níveis vistos pela última vez no início dos anos 2000. Então, é um fenômeno recente. Não tem a ver com a fala de Lula. Esses jornalistas, como disse o Lula, são aquilo que ele chamou de jornalistas. Não tem a ver. Lula fala e o dólar sabe. É um fenômeno mundial. Olha aí, gente. Olha o gráfico dos último ano. Peso da Argentina. Moeda da Argentina perdeu 43,57%. Aí vocês falam, não, mas é que o Milei e a crise. Tudo bem. Brasil, 15,27%. A perda do real em relação ao dólar em um ano. Agora, não. Egito, 35,78%. Mas o Egito é um país pobre. Japão, 10,64% iene em relação ao dólar. Não, mas aí é o Japão. Turquia, 20,58% a perda da moeda turca em relação ao dólar. Fenômeno global, fenômeno mundial. Não é o Lula. O que o Campos Neto não faz é uma intervenção. Aí o presidente da Malásia, eu quero insistir para dar informação para vocês. O que disse recentemente Anwar Ibrahim, o primeiro-ministro da Malásia? Ele falou, olha, o ringgit, a moeda local, é muito preocupante, ele está no menor nível dos últimos 26 anos. Isso no início do ano. Aí ele falou, nós designamos o Banco Central para monitorar, isso está afetando todos os países. Idealmente, o ringgit deveria estar sob controle, ele afirmou o primeiro-ministro da Malásia. Numa entrevista, porque ele pediu para entrar nos BRICS, essa é a moeda da Malásia aí, o que o Anwar falou?
apoia o presidente Lula sobre o domínio do dólar no comércio internacional. Ano passado, a Malásia teve o maior investimento externo de todos os tempos, mas a nossa moeda foi atacada, ele disse. Houve um alívio. Não faz sentido, vai contra os princípios econômicos básicos. Por quê? Uma moeda, o dólar, que está completamente fora do sistema do comércio dos dois países, é irrelevante em termos de atividades econômicas, tornou-se dominante, puramente porque é usada como moeda internacional. Então, assim, o que ele está dizendo? O Lula tem razão, a gente eventualmente tem que tirar o dólar, porque numa negociação da Malásia com a China, por exemplo, o dólar não deveria ter nada a ver com isso. Mas, diante do fortalecimento do dólar, a Malásia acaba prejudicada e todos os países, gente, estão importando inflação em forma da alta do dólar. É um fenômeno global. Tem mais um quadrinho, outro? Sim. O que escreveu o nosso amigo Jefferson Miola, que sempre está aqui? Moedas de 78 países estão se desvalorizando em relação ao dólar desde o início do ano. E ele escreve, Campos Neto aproveita avanço mundial do dólar para terrorismo financeiro. Por quê? Porque ele disse, não sou eu que estou falando, ele disse, e é o Focus Brasil, a revista do Centro de Estudos do PT, há um tempo, ele disse numa entrevista coletiva, ao comentar o relatório trimestral de inflação, a autoridade monetária segue o princípio do câmbio flutuante e não vai intervir no mercado, mirando uma cotação do dólar ante o real. Foi o que ele disse. Isso é fala dele, não sou eu. E aí, mais recentemente, Campos Neto lá... Então, assim, ele criticou a polarização, mas ele está rebatendo o Lula, ele está participando da polarização. Então, ele esteve num evento em Sintra, em Portugal, com o Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central americano, e a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central europeu. E aí, a mestra de cerimônias perguntou sobre os ataques do Lula e ele falou assim, os bancos centrais precisam se afastar da arena política e tomar decisões técnicas. Isso é o que ele falou. E ele falou, temos que tirar a polarização da qual ele participa, porque se ele não tivesse participado de campanha política do Bolsonaro e não tivesse participado do jantar aqui, né? Aí, o que aconteceu? O dólar subiu, chegou a 5,68 ontem. Aí o Lula tinha dito o quê? Campos Neto tem lado político, prejudica o país. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia que tem lado político. E o Tarcísio havia dito sobre aquele jantar. Foi um jantar para o meu amigo Roberto, com poucos amigos, gente do meu convívio que trabalhou com a gente no governo Bolsonaro. Ele não deveria ter participado de um jantar, porque ele disse que é técnico, mas ele se comporta como um político. Então, assim, está tudo errado, né? E aí, o José Guimarães, parece que o governo Lula deu uma baixada de bola nas críticas ao Campos Neto nas últimas horas, eu não sei, mas na última postagem, o José Guimarães escreveu isso. Essa tentativa de responsabilizar o presidente Lula pela alta do dólar é um jogo antigo que visa esconder a especulação. O BC não está cumprindo sua função de controlar a moeda, a inflação e proteger o emprego. E aí ele reproduziu aquela capa de jornal que, na verdade, foi o Rodrigo Viana, do ICL, quem catou no arquivo dele, que ele tem esse jornal aí, e publicou nas redes sociais, e saiu aqui, e está circulando. Então, é isso, gente. Não é fala do Lula o aumento do dólar. Especulação pode aumentar a margem, mas vocês viram outras moedas derretendo em relação ao dólar, e não é de agora, hein? Vai vir mais coisa aí pela frente. Já adicionando aqui o Paulo Clias, nosso doutor em economia, para tratar desse tema tão importante. Paulo Clias, diga o que está acontecendo com o dólar. Por que o Lula fica insistindo em falar e, portanto, empurrar o dólar para cima, Paulo Clias? É verdade isso que diz o Camarote, que é o Lula que está fazendo o dólar disparar?
Bom dia, Zenha, mais uma vez, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com você e com todas e todos aqui da nossa comunidade do Café Fórum, né? Olha, essa história do dólar, do Lula e da chantagem, do financismo, quer dizer, é mais um capítulo de uma novela que é muito longa, né? Quer dizer, se você estava conversando com a galera há pouco sobre Collor, né? A gente pode voltar ainda lá para trás para ver como é que operam esses grandes conglomerados, né, do sistema financeiro privado, na área financeira de uma maneira geral, mas especialmente com o dólar, né? Quer dizer, é óbvio que não são as falas do Lula que estão provocando essa movimentação na taxa de câmbio, né, na relação do dólar com o real. Na verdade, o principal responsável por esse movimento todo, quer dizer, é o próprio presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Talvez não ele pessoalmente, quer dizer, óbvio que o comportamento dele joga muito para criar, né, reforçar esse clima de incerteza, de instabilidade, mas o problema, na verdade, vem um pouco antes, né? Quer dizer, todo mundo deve se lembrar, em 2021, né, na metade do mandato do Inominável, eles promoveram uma mudança importante na estrutura institucional, né, da economia e das finanças públicas no Brasil, que foi conferir a independência ao Banco Central. O Banco Central sempre foi autônomo, né, mas era um órgão de governo, ainda é um órgão de governo, né, subordinado ao Ministério da Fazenda, era uma autarquia, né? O presidente da República tinha a capacidade, o poder de nomear os diretores do banco, sabatinados pelo Senado Federal, perfeito. O que eles vieram foi, não, olha, vai que o Lula, o PT ganham as eleições em 22, vamos nos antecipar e colocar, né, dificuldades, vamos dar independência. E aí o que aconteceu? Todos os diretores da gestão do Bolsonaro ficaram com mandato fixo. Então, você chega no paradoxo da antidemocracia, do anti-espírito republicano. O Lula toma posse no dia 1º de janeiro de 2023 e tem 9 bolsonaristas na direção do órgão regulador e fiscalizador do sistema bancário e do sistema financeiro, que é o Banco Central. Além disso, né, a gente sempre lembra, quer dizer, a cada 45 dias, os diretores do Banco Central trocam de boné, como eu brinco de dizer, e se transformam em integrantes do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que vai definir a taxa referencial de juros, a Selic. De novo, 9 bolsonaristas indicados pelo Paulo Guedes, com chancela do sistema financeiro, do Bolsonaro, etc. E esses caras ficaram vários meses sabotando a política monetária e a política cambial do Lula. Você percebe? Quer dizer, isso é uma loucura. O que acontece? Quer dizer, o Lula, desde o início, então, identificou um problema nessa, né, dualidade, vamos dizer assim, de poder, porque o que acontece? A política monetária e a política cambial são aspectos fundamentais da política econômica. E não tem sentido, quer dizer, o presidente eleito, legitimamente referendado pela vontade popular, ele pode montar todo o seu governo, fazer política de saúde, política de educação, política fiscal, enfim, política externa, mas não pode fazer nada em política monetária e não pode fazer nada em política cambial. É uma loucura. Bom, o que aconteceu? Quer dizer, você teve, depois disso, quer dizer, pouco a pouco, o Lula foi nomeando novos diretores, porque acabava o mandato de 1, de 2, de 3, de 4, mas ainda a gente tem no Banco Central, quer dizer, 5 herança maldita do Inominável e 4 indicados pelo Lula. Isso cria algum tipo de incerteza, de expectativa do ponto de vista do interesse do financismo, porque os caras não querem de maneira nenhuma largar o osso do ganho fácil no mercado financeiro. O Brasil
ficou vários meses, inclusive, se todo mundo se lembra, o Banco Central mantendo a Selic naquele patamar estratosférico de 13,75. Depois, num certo momento, Roberto Campos Neto aceitou, entre aspas, flexibilizar e começou a fazer reduções paulatinas, milimétricas, que, na verdade, não mudou muito, porque a taxa real de juros, que é a taxa nominal menos a inflação, isso é o que conta para o especulador, para o aplicador financeiro, né, para os cálculos financeiros, ela continuou muito alta. O Brasil ainda é o segundo maior país com taxa real no mundo, né? Então, foi um pouco cosmética essa redução, mas o sistema financeiro não se deu por vencido, quer dizer, eles querem sempre mais e mais. E agora, né, nesses últimos meses, que começou essa chantagem contra o governo, contra o presidente Lula. Vejam que o sistema financeiro poupa o Haddad, né, quer dizer, o discurso oficial é que não, o Haddad está fazendo o seu dever de casa, está fazendo austeridade, está cortando gastos, o problema é o Lula. O Lula não, o Lula é um gastador, é um irresponsável, é um populista, né? E a arma que eles lançaram mão, né, além de toda a bancada que eles têm, com o Lira, com o Pacheco, tá certo, na Câmara e no Senado, né, para ficar fustigando, impedindo o governo, né, de levar à frente, né, as necessidades do país e os compromissos eleitorais, é essa história do dólar. Você percebe? Então diz, não, o mercado acha isso, o mercado... O que é mercado de dólar no Brasil, Azenha? Você percebe? Quer dizer, são poucos e mastodônticos conglomerados financeiros que operam, tá certo? A cotação da moeda brasileira em relação à moeda norte-americana. Se você quisesse pensar o mercado, então, o que os industriais estão querendo, o que mesmo o agronegócio, o setor de serviços, o setor de comércio, não, mas não é isso. São pouquíssimos, você conta nos dedos das mãos, né, aqueles grandes conglomerados que têm o poder de chantagear o governo. Esse é que, infelizmente, é a verdade. E nos últimos 3 meses foi quando teve maior atrito, tá certo? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Na questão da política fiscal, eles promoveram uma desvalorização que é um caráter meramente especulativo, mais de 11%, quase 12% de desvalorização do dólar, do real, desculpa, em relação ao dólar, nos últimos 3 meses, quando as informações sobre a economia, sobre os fundamentos da economia, justamente melhoraram muito. O Brasil, né, começou a consolidar um crescimento do PIB muito maior do que o próprio financismo previa. O emprego recuperou também, a massa salarial recuperou. Quer dizer, nesse cenário de melhoria das condições macroeconômicas de uma maneira geral, o financismo apostou na instabilidade e na chantagem. Então, não tem nenhuma razão, do ponto de vista dos fundamentos da economia, para esse movimento. Tem um aspecto, né, eu fecho para você te devolver a bola, que é o olhar em relação ao que acontece com a economia norte-americana. Porque ainda, apesar de toda a crise que os Estados Unidos estão passando, etc., o dólar é a grande moeda de refúgio, né, no cenário internacional, e os títulos da dívida norte-americana, do Tesouro norte-americano, são a referência maior para a aplicação financeira no mundo. E como o Fed, o Banco Central norte-americano, não reduziu a taxa de juros deles, manteve e alerta uma possibilidade até de aumentar, os especuladores pelo mundo afora ficam sempre pensando, quer dizer, o que eu vou fazer? Eu fico no Brasil com certo risco ou eu vou para os Estados Unidos? E esse jogo sempre atrai um pouco de instabilidade, tá certo?
Então, a coisa da referência, né, entre taxa de juros no Brasil, taxa de juros nos Estados Unidos. Mas a gente não tem que fazer a nossa política econômica pensando nesse especulador que não contribui em nada para a nossa economia, ele não traz investimento direto, ele não gera emprego, né? Pelo contrário, ele paira como uma nuvem, né, negra sobre a economia brasileira, a todo momento ameaçando, né, de fazer uma revoada, essa coisa toda. Então, para resumir, é isso, quer dizer, o Lula, nas suas declarações, ele está sendo muito correto no sentido de identificar o principal responsável pela nossa instabilidade, que é o Roberto Campos Neto, que de independente não tem nada, né? Você vê, semana retrasada ele foi a São Paulo participar de um evento político no Palácio dos Bandeirantes com o governador Tarcísio, que está sendo cotado, né, como uma das alternativas para suceder o bolsonarismo nas eleições de 26, já cotado para ser ministro de um eventual governo, você percebe? E esse cara, né, quer dizer, vai querer dizer que ele é o independente, ele é o neutro, né, e o Lula é que está criando confusão porque não está cumprindo, né, com os compromissos fiscais. Isso é uma grande chantagem que tem um endereço muito claro e tem um DNA muito claro, quer dizer, é o DNA do bolsonarismo em aliança com os setores do sistema financeiro, tá certo? Paulo, antes de avançar na questão do dólar, eu queria só que você comentasse, porque eu vou trazer aqui para você comentar uma postagem de uma pessoa típica do mercado brasileiro. Tem muita gente, vocês que se manifesta. O Paulo Gala, ele é economista-chefe do Banco Master, é um investidor. Então, vamos ler o que ele escreveu para que você possa comentar. Isso é uma pessoa típica do mercado. Aí ele está dizendo o seguinte, nas últimas horas ele colocou, 2 de julho, agora há pouco, na verdade, né? Foi ontem, ao meio-dia. Ataque contra a moeda brasileira. Então, ele diz que a Bolsa dos Estados Unidos está muito bem, né? Nasdaq subiu 18% no semestre, SP500 subiu 14%, Dow Jones 4%, a Bovespa está na contramão, caiu 7,6% no ano, junho foi um pouco melhor, com alta de 1,4%, aí ele vai dizendo. Outras moedas emergentes, não é só o real, como eu falei no começo do programa, peso mexicano, peso colombiano, peso chileno, a lira turca também estão se valorizando. É uma coisa internacional, como disse Paulo Clis, porque os juros americanos estão altos, estão mais de 5%. E aí ele fala, apesar do bom momento da economia brasileira, o mercado está muito preocupado com a trajetória futura do arcabouço fiscal, como o governo fechará as contas e quem será o próximo presidente do Banco Central. Vamos alimentar o Paulo Clis, a crítica do Paulo Clis. O mercado está comprando dólares e enviando recursos para fora do Brasil. Ele assume isso, o que começa a ter consequências concretas, como o aumento da inflação e a possibilidade do Banco Central não cortar mais os juros. Hoje, a curva de juros já projeta um aumento de quase 1% na taxa Selic até o final deste ano. Aí vamos lá, no principal. Existe uma crise de confiança. Apesar da economia brasileira estar bem, ele disse. Um ataque especulativo no sentido de que há uma expectativa muito negativa, resultando em estratégias de defesa dos portfólios. O governo deveria apresentar um plano crível de como o arcabouço fiscal será sustentável e, eventualmente, o Banco Central poderia intervir. Apenas a intervenção do Banco Central no dólar, sem um anúncio de medidas fiscais mais críveis, poderia ser um gasto desnecessário de reservas. O que ele está dizendo aí, Paulo Clis? Que o Lula tem que cortar o BPC, desvincular, não é isso? Desvincular, é isso que o Lula está dizendo que não vai fazer. Comenta aí essa postagem do Paulo Gala, assumindo a especulação, mandando dólar para fora, dinheiro, recursos para fora do Brasil.
Então, Azen, eu acho que o Paulo Gala é um operador, né, do mercado financeiro, mas é um cara muito competente, né, para as funções que ele exerce, e ele tem um lado de uma certa sinceridade, entende? Quer dizer, ele expôs com toda a clareza aquilo que se eu, você, outra pessoa do nosso campo falasse, você está com preconceito, você está... Não, ele diz exatamente o que acontece. Entende? Olha, os operadores do mercado financeiro aí global, né, quer dizer, estão olhando as alternativas de investimento espalhadas pelo mundo. Uma parte desses recursos vão para os chamados países do terceiro mundo, dentre eles o Brasil, e os caras que estão sentados à frente dessa gestão de recursos pelo mundo afora, olham as opções e as alternativas. Como o nosso mercado de capitais, né, agora com essa coisa da comemoração dos 30 anos do real, isso está sendo muito comentado, quer dizer, um dos aspectos, né, foi a abertura plena do mercado de capitais no Brasil para o resto do mundo, sem nenhuma exigência de contrapartidas, de critérios. O recurso entra num dia e sai no outro. Se quiser, entra no dia e sai no mesmo dia, sem nenhum compromisso com os fundamentos da nossa economia. Não é assim em qualquer país do mundo, não. Né? Quer dizer, muitas vezes o país exige contrapartida. Você quer entrar, então você tem uma chamada quarentena. Você tem que ficar pelo menos 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Você tem que mitigar a aplicação no sistema financeiro com investimento na economia real, etc. A gente não tem nada disso. Né? E aí, quando tem uma revoada, você fica realmente com esse problema, né? Porque os recursos saem do Brasil, né? O Paulo Gala tá mostrando tudo aquilo que a gente está falando, e isso tem um impacto, assim, sobre a relação de câmbio, né? A taxa de câmbio entre o real e o dólar. Só que isso vai totalmente na contramão do que a gente estava conversando antes, e ele confirma no texto dele, de que os fundamentos da economia estão bons, a economia está indo bem. Daí o que ele diz? Não, é uma expectativa futura com o que vai acontecer com a questão fiscal. E aí, desculpas, né, a gente tem que responsabilizar os agentes que levaram à situação que a gente está vivendo. O que é o novo arcabouço fiscal que ele menciona aí e que todo mundo do mercado financeiro fica tremendo de medo? Na verdade, foi uma proposta que, infelizmente, o próprio Fernando Haddad convenceu o Lula, o governo, a apresentar lá no ano passado ainda. Porque todo mundo se lembra, quer dizer, na época da campanha o Lula dizia, temos que revogar o teto de gastos, uma herança maldita do Temer e perpetuada pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, porque ela impede de fazer o que ele quer, que é colocar o pobre no orçamento e fazer 40 anos em 4, como ele dizia na campanha, e fazer mais e melhor do que ele fez nos 2 primeiros mandatos, de 2003 a 2010. E o teto de gastos era uma faca no pescoço do governo, tá certo? Em vez de simplesmente revogar, ele resolveu substituir por uma lei complementar, tudo bem, tirou da Constituição, isso já foi um avanço, e colocou uma lei complementar que é esse chamado novo arcabouço fiscal, que é a Lei Complementar 200. E essa lei complementar, né, quer dizer, está sendo, inclusive, já há um bom tempo chamada de, gentilmente, de o teto do Haddad, porque, na verdade, é isso. Quer dizer, a lógica da austeridade se mantém. Por quê? Porque o que se busca é superávit primário, a gente já falou algumas vezes sobre isso, que é um absurdo, tá certo? Às custas do quê? De redução de despesas. Não é o congelamento como estava no teto, que era realmente a tragédia das trágicas, mas é a ideia de que você vai reduzir as despesas e elas não podem crescer no ritmo de crescimento das receitas. E a gente já dizia na época, não só eu, mas a maioria dos economistas do campo progressista dizia, olha, isso aí é uma bomba de efeito retardado, porque no conjunto das despesas você tem as garantias constitucionais da saúde e da educação, que tem pisos
indexados ao crescimento da receita, 15% e 18%, e você tem os benefícios da Previdência Social, que felizmente estão atrelados a pelo menos o mínimo do salário mínimo, tá certo? E isso ia promovendo um crescimento, a ponto que as demais despesas, ao não poderem crescer, iam ser praticamente extintas. Aí está se falando de assistência social, saneamento, segurança, salário, etc.